você está no programa Saber Direito. O meu nome é Maria Angélica Paixão, eu sou advogada, mestre em Direito das Relações Internacionais, com especialização em Gestão de Recursos Hídricos. Hoje nós vamos tratar do tema Direito Ambiental, mais especificamente infrações ambientais, as infrações em espécie. Você pode tirar as suas dúvidas, pode solicitar informações a respeito deste programa pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Eu vou repetir, saberdireito@stf.jus.br. Na última aula, nós tratamos das infrações ambientais, mais especificamente das sanções aplicadas ao infrator ambiental. A pessoa que comete um dano ambiental, que causa um dano ao meio ambiente, está sujeito a determinadas sanções e foi o tema da nossa aula passada. Nesta aula, nós vamos tratar especificamente das infrações ambientais cometidas contra a fauna, contra a flora e as infrações ambientais de poluição do meio ambiente. Neste momento, nós vamos começar, antes de mais nada, indicando para vocês aonde está contido, que lista é essa, que diz quais são as infrações cometidas contra a fauna. Para você ter uma ideia, as multas aplicáveis a essas infrações, elas podem variar de R$ 40 a R$ 500 mil. Elas são, além de serem aplicadas essas penas de multa, todas as demais sanções que nós vimos na aula passada também podem ser aplicadas cumulativamente, não só alternativamente, mas cumulativamente. É bastante comum, quando uma pessoa comete um crime contra a fauna, que ela receba a sanção de multa e também outras sanções, como embargos, apreensão dos animais, enfim, várias outras sanções, como a gente já viu na aula passada. Eu gostaria de tratar com vocês as sanções que são mais comuns. Por exemplo, o que está descrito lá no artigo 24, matar, perseguir, caçar. E depois nós vamos ter a oportunidade de ver que há uma diferença aqui da caça a esses animais silvestres para caça profissional mesmo. Neste caso específico diz que matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar as chamadas espécimes da fauna silvestre, sem a devida autorização, licença ou permissão da autoridade competente. Aqui é bom a gente abrir um parêntese para tratar de uma questão que vai ser bastante interessante com relação a essas infrações especificamente ditas. Boa parte das infrações cometidas contra a fauna e contra a flora só serão admitidas como infrações quando a pessoa que praticar aquela ação o fizer sem a anterior autorização, a anterior licença do órgão competente. Ou então, se ela o fizer em desacordo com essa licença que ela tenha. Então, muitas pessoas, por exemplo, os pescadores adoram sair para pescar, vão para o Pantanal Mato Grossense. Se não tiver uma licença, se não tiver uma permissão, isso constitui infração ambiental. Então, quando se fala basicamente em infração ambiental contra a fauna, contra a flora, ou até mesmo de poluição, é necessário sempre verificar se o infrator, se a pessoa que está sendo enquadrada naquela infração, ela não tinha uma autorização. E se, tendo uma autorização, ou tendo uma licença ou permissão, ela está cumprindo o que está naquela licença ou permissão. Se ela se enquadrar em uma dessas duas possibilidades, ela estiver usando a sua licença dos termos em que ela foi deferida, aí nós não estaremos diante de uma infração ambiental. É bom estar atento a esse detalhe. Então, neste caso aqui específico de matar, perseguir, caçar e apanhar espécimes da fauna silvestre, é interessante, antes de mais nada, que a gente saiba o que é, afinal, espécime da fauna silvestre. A espécime da fauna silvestre também está conceituada na lei. Por quê? Porque o decreto, ele pretende ser bem mais objetivo do que o decreto que o antecedeu, o 3179. Neste decreto, nós temos uma série de novos conceitos, não exatamente novos conceitos, mas conceitos mais aperfeiçoados para nos dar essa possibilidade de identificar os termos jurídicos precisos com relação a determinados pontos que estão previstos na lei.
Então, como a lei mesmo diz, como a lei mesmo conceitua, nós só vamos caracterizar como espécime da fauna silvestre aquelas espécimes que se enquadrarem neste conceito, ditas organismos incluídos no reino animal, pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras não exóticas. Então, se enquadrar neste conceito, o que nós estamos tratando são das espécimes silvestres, da fauna silvestre. E no caso específico desta infração prevista no artigo 24, ou seja, matar, perseguir, caçar e apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, você tem uma sanção que está prevista na própria lei. É a sanção direta, que está prevista no artigo da lei, mas que não afasta a acumulação com outras sanções previstas no artigo 3º neste mesmo decreto. No caso específico, se você cometer uma dessas ações previstas no artigo 24, você está sujeito a multas, e essas multas são normalmente apontadas por indivíduo da espécie que você está matando, caçando, perseguindo, enfim. No caso, a primeira sanção que é bom a gente verificar é se aquela espécie que você está matando, perseguindo e caçando integra uma lista de animais em risco de extinção. Se ela integrar essa lista de animais em risco de extinção, você vai estar sujeito a uma multa de R$5.000 por indivíduo. Então, você prende uma ararinha, né? Se você captura uma ave dessas, se você mata, se você persegue, se você apreende uma ave dessas, por exemplo, ela integra com certeza essa lista oficial de animais em extinção. Para cada uma dessas aves, você vai receber uma multa de R$5.000. Se, no entanto, o animal que você apreendeu não faz parte dessa lista, a sua multa será menor. A sua multa será de R$500 por indivíduo, correto? Fora isso, tem uma outra modalidade, uma outra maneira de se avaliar como é que vai ser aplicada esta sanção. Por exemplo, se essa atividade de apreensão, de caça, de perseguição a animal silvestre, ela tem como finalidade a obtenção de algum tipo de lucro, aí a sua multa ela vai ser aplicada em dobro. Então, ao invés de ser R$5.000 por indivíduo, a multa será de R$10.000 por indivíduo. Da mesma maneira, se houver a impossibilidade de você usar o critério unidade, é impossível o tipo de animal, o tipo de espécie da vida silvestre que você capturou, não dá para individualizar um por um dos indivíduos, você vai sofrer um outro critério na colocação da multa, da implantação da multa, que será de R$500 por quilograma ou fração daquele animal que você matou, apreendeu ou perseguiu. Também, se você cometeu outras ações que estão previstas mais abaixo do artigo 24, como, por exemplo, se você impedir a procriação de determinados espécimes pertencentes à fauna silvestre sem licença anterior para cometer essa ação, ou se você, tendo a licença, você está em desacordo com esta licença, as mesmas penas são aplicáveis a você, multas de R$500 se a espécie não constar de lista ameaçada de extinção, ou R$5.000 se ela estiver ameaçada de extinção. Da mesma forma, uma coisa interessante, porque a gente escuta, pelo menos eu ouvia isso e ouço ainda bastante, as crianças vão com os pais para uma propriedade rural e depois chegam achando muito engraçadinho, eu desmanchei o ninho do passarinho que estava lá na mangueira. Cheguei e desmanchei o ninho do passarinho. Por incrível que pareça, destruir ninhos de passarinhos também é infração ambiental e também sujeita o infrator a essas multas de R$500 a até R$5.000. Então é bom tomar conta das crianças quando levar as crianças para uma propriedade rural. Não deixa destruir o ninho que está lá debaixo da mangueira. Também está sujeito às mesmas penas quem vende, quem expõe, quem exporta, quem adquire ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre. Nós tivemos em Brasília, há cerca de uns 6 anos passados, a prisão de um alemão
que estava saindo do país com algumas aranhas brasileiras. Depois tivemos a prisão de um holandês que estava saindo do Brasil com algumas borboletas brasileiras. As borboletas, inclusive, já estavam mortas, pregadas em umas telazinhas de pintura. E uma coisa interessante é que este mesmo estrangeiro que estava carregando essas aranhas do Brasil também carregava os ninhos, os ovos dessas aranhas. E ele foi preso numa operação que a Polícia Federal o prendeu. E a gente acha interessante como é que uma pessoa, né, se dá o trabalho ou se propõe a sair do país com uma espécie nativa e levar consigo os ninhos dessa espécie nativa, os ovos dessa espécie nativa. Já acompanhei alguns casos, por exemplo, em que a pessoa havia furtado, estava carregando consigo para fora do país, para fora do Brasil, ovos de jacaré, aquele jacaré do papo amarelo. Tinha coletado esses ovos de jacaré e estava carregando da mesma forma de tartarugas brasileiras. Tinha coletado os ovos de tartarugas brasileiras e estava levando. Então está aqui, ó, se você se apodera de ovos, larvas, você utiliza, você transporta, você vende, você guarda, você tem em cativeiro, ovos, larvas ou espécies da fauna silvestre, também está sujeito às multas que vão de R$500 a R$5.000. E, por fim, é bom também dizer que, neste caso aqui específico, de ovos e tudo mais, dos animais, como a gente disse agora há pouco, é preciso verificar se a pessoa está agindo sob licença, sob permissão, e se ela está agindo em acordo com essa licença, com esta permissão. Se estiver de acordo, deixa de ser infração ambiental. Quando é que não será aplicada a multa ao infrator? Aquele que cometeu uma dessas ações que está prevista no artigo 24. Nós temos duas possibilidades concretas. Uma em que o agente que vai autuar é poder discricionário dele, a palavra é pode. Ele pode deixar de aplicar a multa se aquela espécie que está sendo guardada, guarda doméstica, não integra uma lista de animais em extinção. Então, você tem, vamos lá, canários, né, brasileiros, animais mesmos que não integram essa lista de risco, que está em risco de extinção. Você pode ter um animal desses desde que tenha a licença anterior, e se você não tiver a licença anterior e estiver em desacordo com essa licença, você pode, num segundo momento, depois de autuado, o agente deixar de aplicar a multa desde que você mantenha o animal consigo sob determinadas condições. Uma outra situação em que a multa, por essas ações que nós vimos no artigo 24, deve, e aí a palavra é outra, ela tem uma outra natureza jurídica, a palavra é deve. Diz que o agente deve deixar de aplicar a multa quando o infrator entregar espontaneamente o animal ao órgão ambiental. Então, se você tem um papagaio na sua casa, se você tem uma arara na sua casa, se você tem um tucano na sua casa, entregue voluntariamente ao órgão autuante e você se verá livre pelo menos das multas, porque é multa de pelo menos R$5.000 para cada espécie dessa que for apreendida na sua casa. Tem outras situações também em que a multa pode ser, inclusive, exasperada. Ela não deixará de ser aplicada, mas ela será exasperada. Em que situações essa multa será exasperada? Ou seja, ela será aplicada de uma forma bastante severa, bastante grave para o infrator. Diz que a autoridade que for julgar o caso, então, já saiu do nível da autoridade que está autuando você, que está lavrando o auto de infração. Já está nas mãos agora da autoridade julgadora. Diz que ela pode se considerar a natureza dos animais, ou ainda em razão do pequeno porte desses animais, ela pode aplicar multas de R$500 até R$100.000 quando a contagem individual desses animais for de difícil execução, ou ainda quando nessa situação o valor da multa for desproporcional ao poder econômico daquele que está infringindo a determinação legal. Então, numa situação como essa, a multa pode chegar até um montante de R$100.000. É uma quantidade bastante razoável.
Nós temos outras infrações. Na verdade, nós não pretendemos aqui tratar de todas as infrações possíveis, todas as infrações que estão previstas na lei. O nosso tempo não é suficiente para tratar disso da maneira como deveria ser tratado. Então, nós selecionamos aqueles crimes que são os mais comuns, aqueles que todos os dias no judiciário tem uma denúncia pelo cometimento de crimes e de infrações também, não só desses crimes, que algumas dessas situações, por exemplo, o que está previsto aqui no artigo 24, o que nós acabamos de discorrer, ela não é só uma infração ambiental, ela é também crime ambiental, crime contra a fauna, que está previsto na Lei 9605. Então, nós não pretendemos tratar de todas as infrações cometidas contra a fauna, mas sim daquelas que aparecem com maior tranquilidade ou com maior frequência no judiciário. Tranquilidade nem é uma palavra adequada, porque não existe infração ambiental tranquila com multas de R$500 mil, não é? Bem, dentre as infrações mais comuns também, a gente pode destacar a que está prevista no artigo 26 do decreto 6514. E ela diz o seguinte, que exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente. Olha só, você pode sofrer 3 tipos de multa. A primeira delas é uma multa de R$2.000, mas ela não será só essa multa de R$2.000, ela pode sofrer 2 tipos de acréscimo. O primeiro acréscimo é de R$200 por espécie, por unidade, por couro que for apreendido com você, R$200 por unidade deste couro, se este couro, este animal que foi sacrificado para você comercializar esse couro, ele não estiver constante de uma lista de risco de extinção. Se ele estiver constando numa lista de animais em extinção, com risco de extinção, a situação complica um pouco mais, porque passa a ser a multa de R$2.000, mais uma multa de R$5.000 por unidade do couro desse anfíbio, né, que você pretendia exportar, que você pretendia vender para fora do país. E se ele, neste caso, fizer parte de uma lista oficial, inclusive a CITES, né? Então, esteja atento para isso, porque qualquer espécie em risco de extinção pode acarretar, se você estiver com o couro dessa espécie para exportar, você pode sofrer R$2.000 pela infração em si e mais R$5.000 por couro, por unidade do couro que você está pretendendo exportar. Outra infração que é razoavelmente comum também diz respeito a uma coisa que muita gente faz aqui no Brasil. É interessante como que no Brasil ainda se faz isso. Se faz clandestinamente já, porque as empresas de pet shops hoje já correm bastante disso. Mas olha só que previsão interessante essa. Diz praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Quanto é a multa que você vai pagar? De R$500 a R$3.000 por indivíduo. E é assim, por ação. Cada vez que você for enquadrado, cada vez que você for surpreendido naquela atitude, novamente a multa. E aí nós vamos estar naquela situação de reincidência específica. Tá bom? Outra infração que é bastante comum, que a gente encontra com alguma frequência no judiciário, é uma infração cometida especificamente por comerciantes. Trata-se, portanto, de um crime que só pode ser cometido por um tipo de pessoa, e essa pessoa tem que ser o comerciante. Que infração é essa? É a infração de deixar de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres. A multa, neste caso, pode ser de R$200 a até R$2.000 por infração. Vamos lá. Como é que isso normalmente acontece? As lojas que vendem produtos agropecuários, muitas delas, vendem também animais silvestres. Vendem também com permissão, elas têm autorização para isso. Elas vendem também peixes, né? Nós temos lojas especializadas em aquários, pássaros, enfim, nós temos uma quantidade razoável de animais que são vendidos nessas lojas de produtos agropecuários. Se ele não tiver esse estoque, o que é que na verdade se apresenta como plenamente possível, plenamente viável? A dele estar comercializando animais em desacordo com a autorização que ele tem. Ele pode ter uma autorização para comercializar sem
canários e, na verdade, estar vendendo 200. Então, cada vez que a fiscalização chega, ele tem que apresentar essa declaração de estoque e será conferido, então, com os documentos contábeis, demonstrando a entrada e saída do produto, da venda desses animais. Essas multas vão de 200 a 10 mil reais e são aplicáveis a esse tipo de comerciante. Bem, nós vamos tratar agora dos crimes cometidos de pesca. Pescador, em especial, nos causa uma certa impressão, porque todo mundo conhece as histórias de pescador, né? Pescador gosta de contar que pegou peixe de 2 metros de comprimento. E aí é bom a gente saber como é que funciona essa história de pegar o peixe com 2 metros de comprimento ou peixe de 20 centímetros. Para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona na lei, é preciso, antes de mais nada, você ter o conceito de pesca. E aí você tem um conceito legal dizendo que é considerado pesca todo ato tendente a extrair, retirar, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos de peixes, crustáceos, moluscos aquáticos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Olha que situação. Ontem mesmo eu estava levantando um apanhado de denúncias feitas pelo Ministério Público Federal, pela MPF, em Recife, e eu me surpreendi com a quantidade de denúncias contra comerciantes à beira do mar, pessoas que estavam vendendo lagosta sem ter como comprovar a origem dessas lagostas que estavam sendo vendidas. Camarão sem ter como comprovar a origem, siri, caranguejo sem ter como comprovar essa origem. Então, a pessoa, na verdade, ela está se enquadrando num ilícito infracional, pode ser apenado por uma dessas sanções previstas no decreto 6514. No caso vertente, é bom a gente ter em mente qual é o conceito, afinal, de ato tendente à pesca. O que é, afinal, esse ato tendente à pesca? Diz a lei também que ato tendente à pesca é toda a ação do homem que adentra ao local, que se aproxima do local que é possível fazer essa pesca, e ele nem sequer precisa ser pego lá pescando, com o anzol na mão, não, com a vara de pesca na mão. Basta que ele esteja munido, equipado ou armado com petrechos de pesca na área de pesca ou dirigindo-se a ela. Ele já está enquadrado nesse conceito legal de infração ambiental, de infração administrativa. Tá bom? Não precisa ser pego com a vara de pesca, com o molinete lá sendo lançado, não. Não precisa isso. Quais são também as outras infrações que são mais comuns com relação a esses crimes de pesca? Por exemplo, pescar durante o período que a gente chama de defeso, em local ou em período que é considerado proibida a pesca. Se a pessoa se propõe a fazer a pesca nesses locais ou nesses períodos em que a pesca está suspensa, em que é vedado fazer a pesca, ela está sujeita a uma multa que vai de 700 a 100 mil reais. Essa é a multa porque a pessoa está pescando durante esse período de defeso. E afora essa multa que vai de 700 até 100 mil reais, ela pode sofrer um acréscimo de 20 reais por quilo ou por fração do produto da pesca, e principalmente se a pesca for para uso ornamental. Quem mais incorre nessas penas, nessa multa de 700 a 100 mil reais? As pessoas que cometerem as seguintes infrações: pescar espécies de tamanhos inferiores aos permitidos. Então, pescar aquele peixe de 2 metros de tamanho, é bom você prestar atenção. Na maior parte das vezes, esses peixes que alcançam essas alturas, 1,5 metro, 2 metros de altura, são peixes que a pesca é proibida. Mas não só esses peixes de 2 metros, mas também aquele peixe pequenininho. Se o peixe é de tamanho inferior a 20 centímetros, você já está sujeito a essa pena de 700 até 100 mil reais. Outra possibilidade também é quando você faz pescas em quantidades superiores às permitidas. Então, toda pessoa que sai para a pescaria, ela sai sabendo que é possível ela carregar tantas espécies de tantos quilos, tantas unidades de tantos quilos. Então, ela não pode pescar além disso. Também trazer peixe em quantidade maior é infração ambiental. E, por fim, o fato de você transportar, comercializar, enfim, utilizar produtos oriundos desse tipo de pesca irregular.
Quem é que também incorre nessas penas? Nas mesmas penas, 700 a 100 mil reais. A pessoa que transporta, que conserva os pescados, os crustáceos, os moluscos, sem ter o devido comprovante de origem ou da autorização do órgão competente. E, por fim, aquele que captura, que extrai, que coleta essas espécimes consideradas ornamentais sem autorização do órgão competente. É também interessante verificar que a pessoa, o comerciante que deixa de apresentar a declaração de estoque, também está sujeito à mesma sanção. Outra infração que é bastante comum também, é objeto de várias denúncias criminais e de infrações perante os órgãos administrativos em termos de pesca, é a pessoa que vai à pesca sem um prévio cadastro, sem uma prévia licença. Então, não sai, aí nós temos um problema interessante aqui no Brasil. É que se você vai fazer uma pesca, você sai de Brasília aqui, para ir fazer uma pesca ali no Mato Grosso do Sul. Antes de sair de Brasília, você não pode sair com os petrechos de pesca, com seu motor do barco, com seu molinete, com a sua vara de pesca, sem essa licença. E quando você chegar lá no Mato Grosso, você vai precisar tirar uma nova licença lá no estado do Mato Grosso. Simplesmente porque essas licenças são de competência dos estados aonde está sendo realizada aquela pesca. Então, você tem que saber que se você sair para fazer a pesca sem esse cadastro, sem essa licença, a multa pode ir de 300 a até 10 mil reais, havendo acréscimo de 20 reais por quilo ou fração do produto dessa pesca. Vamos passar agora para as infrações cometidas contra a flora. Há uma série de infrações que são cometidas contra a flora e que a gente nem imagina que são infrações contra a flora. Embora ela não esteja aqui, por exemplo, mas você destruir, você inutilizar, você maltratar plantas de logradouros públicos é infração ambiental. Você vai lá e vai brincar, deixa as crianças brincarem com as plantas do logradouro público. Mas, enfim, nós temos algumas infrações também que selecionamos a respeito de infrações contra a flora. No artigo 43, nós temos a seguinte descrição, uma conduta descrita da seguinte maneira: destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-las com infringência das normas em área considerada de preservação permanente ou sem autorização quando ela for exigível, em desacordo com a autorização legal. Você pode estar incorrendo numa multa de 5 mil a 50 mil reais por hectare. Por hectare. De 5 a 50 mil reais por hectare. Outra infração, relativamente comum, é a infração que está prevista no artigo 44, e essa também a gente vê com bastante frequência. Às vezes os vizinhos da gente cometem esse tipo de infração. Cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente. Então, se você tem uma árvore frondosa à frente da sua casa, na sua rua, não saia cortando essa árvore. Ligue para o órgão competente, normalmente é a administração de onde você mora, ligue e a administração vai mandar o órgão competente para fazer a poda, para fazer o corte dessa árvore. Você não deve fazer isso, porque a pena aplicada vai de 5 mil a 20 mil reais por árvore, metro cúbico ou fração. Já deu para perceber que todas as multas, né, estipuladas por esse decreto são multas assim que nos impressionam. Não tem multa baratinha aqui. E esse era um dos propósitos deste decreto, era sancionar de uma forma bastante grave para coibir, porque até então o decreto 3179 não vinha conseguindo alcançar esse objetivo. No artigo 52, tem também uma outra infração cometida contra a flora e que é também razoavelmente comum. Diz assim, desmatar a corte raso, todos os dias a gente liga a televisão e a gente escuta uma notícia a esse respeito. Os órgãos, né, da imprensa televisiva, a gente escuta uma notícia como essa, olha só, desmatar a corte raso, florestas ou demais formações nativas fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente. Eles chegam e passam a motosserra em árvores, assim, centenárias, para fazer o quê? Para fazer pasto para o gado. E aí esse pessoal que faz esse tipo de ação está sujeito a multas de R$500 por hectare ou fração, ou R$1.000 por hectare ou fração. Então, também são multas bastante significativas. E aqui é bom que se tenha
em mente o seguinte: esta previsão ela está diretamente relacionada à questão da área rural, porque ela diz respeito, inclusive, a fora da área de reserva legal. Outra infração também, que é razoavelmente comum em relação às espécies da flora brasileira, está prevista no artigo 57, diz assim: comercializar, portar ou utilizar em floresta ou demais formas de vegetação motosserra, sem licença ou registro da autoridade ambiental competente. Por motosserra, R$ 1.000 de multa. Cada motosserra que for encontrada ali naquela situação de comercialização, de porte ou de utilização em floresta, ela está sujeita a R$ 1.000 por motosserra. Mais uma infração que também é interessante e é praticada em áreas que têm vegetação. Essa aqui também a gente vê todos os dias no noticiário, está lá no artigo 58. Diz assim: fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida. A multa vai de R$ 1.000 por hectare ou fração. O Brasil consta nas listas internacionais como um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, justamente por causa dessas queimadas. É triste, mas de fato isso é o que acontece. O uso de fogo, para vocês terem uma ideia, em atividades agropastoris, ele é regulamentado. Tem uma lei específica que diz como que deve ser feito o uso de fogo, e chamado o uso controlado do fogo. Essa disposição legal diz que você, antes de mais nada, tem que conseguir a autorização do órgão ambiental competente. Primeiro, vá ao órgão ambiental competente, comunique que você precisa fazer uma queimada no local, você vai receber uma cartilha dizendo como que deve ser feita a queima controlada, você vai aprender, por exemplo, a fazer o acero, você vai aprender a determinar o dia melhor para fazer esse tipo de queimada controlada, porque, por exemplo, em dias de vento, de muita ventania, é completamente inaceitável fazer o uso de fogo nas áreas rurais. O fogo pode ser levado aqui em Brasília. Nós tivemos um desastre ambiental violentíssimo no Parque Nacional da Água Mineral aqui em Brasília. Foi queimado aproximadamente 80% do Parque Nacional de Brasília, porque alguns caseiros, se reuniram alguns caseiros, fizeram um acero numa propriedade próxima ao Parque Nacional, que limitava o Parque Nacional, e essas pessoas fizeram o acero, até que fizeram razoavelmente bem, só que elas não foram buscar o dono dessa propriedade, não havia conseguido essa autorização antes, não se interessou por essa autorização antes, não instruiu esses caseiros como eles deviam fazer essa queima antes, e como era um dia de muita ventania, boa parte das plantas ainda em brasa levantaram do local e foram para dentro do Parque Nacional. Brasília levou mais de 30 dias para conseguir controlar o fogo. Aliás, não houve controle do fogo, essa é que é a verdade. Queimou 80% do Parque Nacional de Brasília por causa de uma queima que fugiu ao controle, uma queima mal orientada. Outra infração que é interessante a gente acompanhar está no artigo 59, e nós temos inclusive uma pergunta. Essa pergunta vai entrar no ar agora, nós vamos respondê-la inclusive com o que está aqui no nosso programa da aula. Por favor. O meu nome é José Marcolino da Silva. Eu queria saber o seguinte: soltar balões é crime? E o que pode acontecer? Ótimo. Essa questão é uma questão bastante interessante. Soltar balões é crime, sim, e não é só crime não, é infração ambiental também. Então você está sujeito, pelo fato de soltar balões, e por incrível que pareça, nós já falamos sobre isso no Brasil há mais de 20 anos. Há programas de conscientização a respeito dos perigos todos, de todos os desastres que são causados pelo fato de se soltar balões, e ainda assim a Polícia Ambiental permanentemente tem que fazer blitz e apreender balões. Recentemente até saiu num dos jornais de televisão, no pátio de uma escola de samba no Rio de Janeiro, havia 8 balões que estavam prontos para serem soltos, e balões enormes, balões bem grandes. Não dá para entender por que eles ainda continuam fazendo isso. Eles ainda têm um pedacinho da Mata Atlântica ali, um balão desse pode sair e acabar com o restinho da Mata Atlântica que eles têm. Mas tem sim um artigo, tanto na lei 9605, que prevê inclusive a pena de detenção para a pessoa
que soltar balões, mas nós temos também uma infração que está prevista no artigo 59. Diz assim: fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Sabe qual é o valor da multa? De R$1.000 a R$10.000 por unidade, por balão. Então, essa escola de samba lá no Rio de Janeiro, por exemplo, pode ter ganhado de presente aí umas multinhas que podem ter chegado até R$80.000, né? Eram 8 balões que eles queriam soltar, balões de grande porte. Se eles chegaram a essa multa de R$10.000 por unidade de balão, R$80.000. Então é bom estar atento a isso também, né? Por causa de todas as questões, gente, porque há um risco realmente muito grande. Curto-circuito na rede elétrica, casas que são queimadas. Se você soltar balões, se for parar numa favela de barracos, olha, é um desastre realmente ambiental bastante significativo. Então, soltar balões dá a resposta aí, é crime e também é infração ambiental. Vamos falar das infrações de poluição e outras infrações ambientais que também são mais comuns. No artigo 61, nós temos uma ação típica que está descrita da seguinte maneira: causar poluição de qualquer natureza. Então pode ser poluição atmosférica, poluição hídrica, enfim, poluição do solo, poluição, enfim, até a poluição visual você está enquadrado aqui, tá? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade. Multa também de 5 a 50 milhões de reais. Essa é a mais espetacular multa prevista neste diploma legal. 50 milhões de reais. É um dinheiro bastante significativo. Causar poluição de qualquer natureza. Basta que esta poluição seja suscetível de causar danos à saúde humana ou de provocar a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade. A multa pode ir, então, de 5 a 50 milhões de reais. 5 mil a 50 milhões de reais. Quais são as condições legais para que essa multa seja aplicada? Neste caso específico, desta ação aqui prevista no artigo 61, antes de mais nada, será exigido a emissão de um laudo técnico. Tem que haver um laudo técnico apontando, identificando exatamente qual foi o dano, qual é a dimensão do dano, qual é a gradação do impacto ambiental. Quanto mais severas esses requisitos, quanto mais fortes esses impactos, quanto maior esse dano, mais você se aproxima da multa, que é bastante exorbitante, de 50 milhões de reais. Nas mesmas penas do artigo 61, ou seja, multa de 5 mil a 50 milhões de reais, incorre a pessoa que causar poluição hídrica. A poluição hídrica também é um crime ambiental, também está previsto na Lei 9605. E está aqui capitulada, dizendo que quem causa poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade que seja, basta que seja uma comunidade, também está sujeito a essa multa, de 5 mil a 50 milhões de reais. A pessoa que dificulta ou impede de alguma forma o acesso do público, ou o lançamento de efluentes de forma a dificultar o acesso das pessoas às praias, e ela lança substâncias, lança efluentes, carreia materiais de uso indevido que vai causar poluição, também está sujeita à mesma pena. Por fim, você tem nesta conduta prevista lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos. Recentemente também na grande imprensa nós vimos na televisão que algumas pessoas estavam trabalhando com combustível adulterado e estavam trabalhando com esse combustível adulterado em tonéis próximos a um curso de água, próximos a um rio, um riachozinho, um cursinho, um córregozinho de água. E elas pegavam esses tonéis, que elas colocavam esse combustível adulterado, primeiro eles colocavam combustível, depois colocavam aditivos nesse combustível para adulterar o combustível. E depois que esse combustível era gasto, né, que terminava o volume dentro desse tonel,
elas iam lavar esses tonéis naquele córregozinho. Lavavam ali, colocavam ali, inclusive para tirar uma parte dos solventes, que diz que boa parte do material que é acrescentado no nosso combustível adulterado, ele corrói esses tonéis. Então, depois que eles vendiam aquela quantidade de combustível adulterado, eles saíam com aqueles tonéis e iam lavar naquele córregozinho dali. Quer dizer, a multa para esse tipo de conduta também é aquela que a gente já falou, de 5 mil a 50 milhões de reais. O interessante com relação a essa conduta prevista no artigo 62 é de que também essa multa só pode ser aplicada, inclusive as demais penalidades, após o laudo de constatação. Então tem que haver um laudo técnico dizendo, olha, essa conduta provocou dano ambiental nestas proporções, a repercussão vai ser dessa maneira, como a gente já viu, inclusive, quando eu falava a respeito das condições para a aplicação da multa prevista no artigo 61. Outra infração prevista dessa vez no artigo 64, que diz respeito também a essas formas de poluição. Diz assim que produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou seus regulamentos. Aqui, em especial, a gente tem que abrir um parêntese para substâncias como, por exemplo, os agrotóxicos. Nós temos até um artigo, né, uma parte desse artigo que trata especificamente dessa questão. Mas as embalagens de produtos tóxicos, de produtos que podem contaminar o solo, produtos que podem contaminar os lençóis freáticos, é a pessoa que comete esse tipo de infração. A multa para esse tipo de conduta vai de R$500 a R$2 milhões. Também é uma multa bastante significativa. Mas as ações também são muitas. Olha a quantidade de verbos que tem aqui. Se você produzir essa substância, ou em contrariedade à licença que você tem, ou além dos limites da licença que você tem. Se você processar esse tipo de substância, se você embalar, basta embalar, você não produziu, você só está embalando essa substância, importar ou exportar esse tipo de substância, comercializar, fornecer esse tipo de substância. No Brasil, por incrível que pareça, a gente ainda consegue comprar uma substância chamada chumbinho. As pessoas ainda compram chumbinho para matar o gato do vizinho, porque o gato do vizinho chora de madrugada no telhado da gente, as pessoas se aborrecem com o gato do vizinho e colocam chumbinho no pedaço de carne para matar o gatinho. Só que produzir o chumbinho, vender o chumbinho, fornecer o chumbinho, é infração ambiental. E não é só infração ambiental, é crime ambiental também. Mas olha só que bom essa multa, R$2 milhões para quem produz ou fornece chumbinho. Vamos lá. Diz esse mesmo artigo 64, um pouco mais abaixo, que quem abandona os produtos ou substâncias referidas no artigo 64, as substâncias tóxicas, ou descarta de forma irregular, ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança, também está sujeito às mesmas penas, de R$500 a R$2 milhões. Isso aqui ainda é muito comum nas áreas rurais brasileiras. Olha só qual é o X da questão aqui. O dono de uma fazenda vai plantar milho nessa fazenda, vai plantar soja nessa fazenda, vai plantar feijão. E para fazer esse plantio, ele adquire agrotóxicos. Primeiro de tudo, antes de adquirir o agrotóxico, ele precisa de uma receita de um agrônomo. Só com a receita do agrônomo é que ele pode comprar esse agrotóxico para poder usar na sua propriedade. E depois disso, depois de comprar esse agrotóxico, ele ainda tem que tomar algumas outras precauções, por exemplo. Ele não pode usar isso de forma indiscriminada, ele tem que usar da maneira como está descrito na receita. Depois que ele usa da maneira como está descrito na receita, depois que ele esvaziar essa embalagem, ele não pode dispensar essa embalagem lá no meio do mineral. Ele não pode dispensar essa embalagem na beira do córrego que passa nos fundos da fazenda dele. Ele está obrigado por lei, a lei de agrotóxicos obriga este fazendeiro a recolher estas embalagens e devolvê-las ou à loja de onde ele comprou,
ou entregar isso numa central de recolhimento, ou ainda entregar no local destinado pelo município. O município vai dizer qual é o local onde tem que ser armazenado, tem que ser guardado temporariamente essa embalagem até que ela seja recolhida novamente pela indústria que produziu aquela substância tóxica. Então, se o fazendeiro recebe essa substância agrotóxica e depois que ela é esvaziada, depois que ela é completamente usada, ele abandona isso, né, de uma forma completamente inapropriada, ele está sujeito a essas mesmas penas, de R$500 até R$2 milhões. É sempre bom estar atento que quanto menos vezes ele comete esse tipo de infração, mais próximo da pena, da multa, mais baratinha ele vai ficando. Quanto mais vezes ele hoje é pego numa infração, constatou que ele abandonou, no outro mês seguinte constata que ele abandonou, a pena vai sempre exasperando até o dia em que ele entra na reincidência específica e pode ser aplicado até o triplo do valor dessa multa. Também é bom prestar atenção que não se trata somente das substâncias tóxicas, mas se o produto que causa danos, né, que está previsto aqui no artigo 64, for uma substância de natureza nuclear ou radioativa, a multa é aumentada até o quíntuplo. Então, você pega R$500 e multiplica por 5. Ou você pega 2 milhões e multiplica por 5. Porque essa é uma possibilidade em concreto, desde que a substância seja do tipo nuclear ou radioativa. Outra infração também, que é razoavelmente comum, está prevista no artigo 66, especificamente o caso que a gente vinha já conversando aqui no período anterior. Diz construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços, utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentares. A multa vai de R$500 a R$10 milhões. Eu acredito que, com relação a essas multas especificamente, deve ser observado o porte do empreendimento, o porte da atividade que está sendo desenvolvida e a quantidade de impactos ambientais que essa atividade pode causar. Por exemplo, quando eu vou construir um shopping, o shopping é considerado uma atividade que causa impactos significativos e potenciais. Toda vez que eu vou construir um shopping, eu estou, inclusive, submetido a um procedimento chamado Estudo de Impacto Ambiental, que é concluído por um relatório chamado RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Então, quando eu estou envolvido numa atividade, eu sou o gestor de uma atividade, eu sou o empreendedor numa atividade que é considerada potencial e significativamente degradadora do meio ambiente, eu não só estou sujeito a este procedimento, que é o estudo de impacto ambiental, mas também estou sujeito ao licenciamento ambiental. Tanto na hora em que eu vou construir o meu empreendimento, em que eu vou implementar o meu empreendimento, quanto na hora que eu pretendo, por exemplo, reformar. São estudos multidisciplinares que envolvem diferentes áreas do conhecimento, em que, por exemplo, é necessário fazer estudos do impacto sobre os recursos hídricos locais, impacto sobre a biota próxima, impactos de vizinhança, impactos de alteração do clima, alteração da temperatura local, porque shoppings, em especial, têm essa característica de fazer uma série de alterações muito drásticas. Primeiro, porque shoppings impermeabilizam uma quantidade muito grande do solo. Essa é uma das características do shopping. Os shoppings, eles também têm uma outra característica. Eles usam uma quantidade muito grande de recursos hídricos do local. Nós temos um shopping aqui em Brasília que está sendo reformado, e ele acabou de ser reformado, teve uma ampliação e vai passar por uma segunda ampliação agora. Ele está inserido dentro de uma área de interesse ecológico, uma área de proteção ambiental. Para fazer esta reforma, quer dizer, antes, para construir, ele já tinha que ter feito o EIA-RIMA, e para fazer essas reformas, para poder fazer essas ampliações que ele fez, ele também teve de fazer os estudos de impacto ambiental complementares, agora para apontar os novos impactos que ele já causa neste local. Por que isso?
Porque shoppings são, dentre as atividades humanas, são justamente aqueles que mais causam impacto ambiental, porque agregam uma quantidade muito grande de movimento econômico em volta de si. Então, vamos só fechar. Nós temos ainda 2 outras infrações de poluição, e eu gostaria de tratar com vocês, por exemplo, do que está previsto no artigo 68, que conduzir, permitir ou autorizar a condução de veículo automotor em desacordo com os limites e exigências ambientais previstos na legislação. A multa pode chegar a R$10 mil, de R$1.000 a R$10.000. Aqueles caminhões antigões que a gente vê queimando óleo diesel, pois é, a multa pode chegar a esse valor. Por fim, a última, está prevista no artigo 71, diz alterar ou promover a conversão de qualquer item de veículos ou motores novos ou usados que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas na legislação. A multa pode ir de R$500 a R$10 mil por correção por irregularidade apresentada. Bem, nós tratamos agora, nesta aula especificamente, das infrações em espécie, aquelas especificamente cometidas contra a fauna e a flora e as infrações de poluição do meio ambiente. E se você tiver interesse, você pode buscar informações pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Se você também quiser rever esta aula, você pode acessar a página www.tvjustiça.jus.br e acessar o link, fazer o download desta aula especificamente. Eu estou convidando você ainda para assistir a nossa próxima aula. Nós vamos tratar de outras infrações ambientais. Obrigada.